A paz do Senhor Jesus, nesses versículos Deus vai falar contigo, amém? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que fala assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Louvado seja Deus. Um outro versículo que cabe dentro desse versículo é Colossenses, ou melhor dizendo, Filipenses 4 e 6, né? Lançando as vossas ansiedades através da oração diante de Deus, colocando e apresentando. E o versículo nesta manhã é exatamente isso, onde Deus vai falar conosco acerca de estarmos falando com Ele. E nós vamos entender que quem está escrevendo isso é Pedro. E Pedro era uma pessoa muito ansiosa. O que a gente conhece um pouquinho pela palavra do Senhor, nós vamos ver. Ele era alguém que queria resolver no braço. Ele era alguém que ele enfrentou o mestre em algumas situações para dizer, não vai ser assim, não pode ser assim, Senhor. E ele foi conhecido por alguém impulsionado pela ansiedade, pelo agora, né? Exemplo foi quando ele recebeu do Senhor as instruções acerca de que Jesus morreria, passaria pela cruz, e ele, não, de jeito nenhum, eu não vou deixar. É quando o Senhor fala, afasta-te de mim, Satanás, porque não entendes as coisas de Deus. E a ansiedade nos leva a isso, irmãos. Quando uma pessoa ela é ansiosa, ela precisa de um tratamento da parte do Senhor. Pedro foi tratado, Pedro foi amassado. Pedro, além de ser essa pessoa onde Deus o repreendeu, chamou a atenção dizendo que ele estava errado acerca daquele pensamento, que o pensamento não era do espírito, mas era da carne, era maligno. Pedro também foi aquele que negou Jesus, foi aquele que virou as costas para o mestre num momento de dor. E Pedro também foi aquele que Deus usou através do Espírito Santo para revelar que Jesus Cristo era o Filho do Deus Altíssimo. Louvado seja Deus. Mas nós vamos ver que apesar de todos esses defeitos, né, esse quadro de ansiedade, né, afoito de Pedro, Deus não desistiu dele, Jesus não desistiu. Nós vamos ver uma atitude muito linda, maravilhosa da parte do Senhor, quando Pedro, ele olha para a sua vida, olha para a sua história e desiste do ministério que Deus o dá. E nós vamos ver isso no Evangelho de João, se não me falha a memória, 20 seguintes, capítulo 20 seguinte ali, os versículos eu não me lembro, mas nós vamos ver que Pedro, ele desistiu do seu ministério. Pedro tinha recebido uma ordenança da parte do Senhor, que ele iria pescar homens, que ele ia ganhar almas para o reino. Só que quando Pedro passa por todas essas situações e o mestre vem a morrer, que situações? As situações de que ele não consegue ver no espiritual, a situação de que ele não consegue não passar por aquela situação que Jesus disse que ele passaria, que ele negaria o Senhor Jesus no momento em que mais o mestre precisava dele. Ele olhou para a sua história e ele falou, eu não tenho condição de cumprir, eu não tenho condição de caber dentro desse ministério na qual Jesus falou para mim, e tem outra, ele morreu. Aqui a dor, a tristeza e sim, a ansiedade dentro desse homem, aleluia, gerou esse afastamento e essa decisão, eu vou voltar a pescar. Mas nós vamos ver aqui algo lindo da parte do mestre, é que o Senhor Jesus, ele não desiste de Pedro, mas pelo contrário, ele ressurgiu e vai atrás de Pedro. Louvado seja Deus. E a palavra nesta manhã para você é: acalme o seu coração. Descanse no Senhor. Porque o nosso Deus, quando Ele fala algo acerca da nossa vida, mesmo que nós sofremos decepções, mesmo que nós não conseguimos estar dentro da vontade de Deus, o nosso Deus, Ele vai trabalhar e Ele vai fazer com que nós entramos e caibamos dentro desse projeto, porque Ele é poderoso para assim fazer. Nós vamos ver que o mestre chama Pedro e fala, Pedro,
você me ama? E ele fala assim, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. E ele fala de novo, Pedro, tu me amas? Sim, apacenta as minhas ovelhas. E até que ele fala de novo, Pedro, tu me amas? Louvado seja Deus. E ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes de todas as coisas. Aqui a gente já vê Pedro convicto e certeiro acerca de Jesus Cristo, acerca do poder de Jesus Cristo, acerca do que o Senhor poderia fazer na vida de um homem, de uma mulher que ama a Ele e está disposto a estar dentro da vontade dEle. Então nós vamos ver que tudo que eu trouxe aqui vai falar acerca de um homem que é como eu, como você, e que recebeu um ministério, que recebeu algo para fazer para o Senhor. Talvez, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus falou com você acerca de algo que você faria para Ele. Mas você está olhando para a sua história, você está olhando para você está olhando para as suas falhas, você está olhando... Eu estou doente, irmã Inês, eu tenho ansiedade, eu tenho síndrome do pânico, eu sou muito enferma, eu isso, eu aquilo, mas o Senhor nesta palavra está dizendo, lança sobre mim as vossas ansiedades, lança sobre mim aquilo que perturba, lança sobre mim aquilo que vocês não têm condição de resolver e nem de fazer. Porque era assim com Pedro. Mas quando Pedro, ele entendeu, e ele entende quando ele fala acerca da terceira vez que o mestre fala com ele. Senhor, tudo tu sabes. O Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu estou disposta a cuidar das ovelhas. O Senhor sabe que eu vim para cá. Era isso que Pedro estava dizendo. Era porque eu tinha desistido, era porque eu tinha olhado para mim, Jesus. Mas agora eu entendo, eu olho para ti, porque eu sei que todas as coisas tu podes. Eu de mim não tenho condição. Era isso que Pedro estava dizendo para o Senhor aqui. Aleluias. E muitas das vezes nós olhamos para nós. E aí a gente fala, realmente, eu não tenho condição, a gente olha pra gente, somos tão pequenos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas o Senhor nesta manhã está dizendo, lança sobre mim essa carga, lança sobre mim essa angústia, essa ansiedade, lança sobre mim essa insônia, porque nada disso, o que o Senhor está dizendo nesta manhã para mim e para você, nada do que vocês estão passando tem poder de anular a promessa que eu liberei sobre as vossas vidas. E nós vamos saber que Pedro foi o primeiro, pela palavra de Deus, o primeiro a ser usado pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes. Sabe o que Deus está dizendo para você, meu irmão, minha irmã? É que o que você está passando, o que você está sentindo no momento, não tem poder de anular aquilo que Deus disse que vai fazer através da sua vida. Então, lance sobre ele a ansiedade, lance sobre ele a sua inquietação, porque ele, o Senhor, tem cuidado de vós. Amém? Amados irmãos, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Abençoa mais alguém, abençoa o meu canal, abençoa aqui e divulguem para que a palavra do Senhor alcance mais vidas e mais corações.